Conhecido por ser o seu pai, o meu pai, o nosso pai, o papai da internet, Pedro Pascal tem cada vez mais conquistado espaço nas histórias da TV e do cinema e também no coração dos seus espectadores. Afinal, qual é a história do nosso papai? Digo, qual é a história do Pedro Pascal? Pedro Pascal, ou melhor, José Pedro Balmaceda Pascal, alguma coisa assim. José Pedro Balmaceda Pascal. Nasceu no dia 7 de abril de 1975, um ano mais velho que minha mãe, inclusive. Uma pena que ela é do Brasil e não da Colômbia, por ter sido amigos, que seria talvez difícil, pois ele nasceu no Chile, em Santiago, em uma época ditatorial governada por Augusto Pinochet, que durou entre 1973 e 1990. Isso foi um background político interessante, pois foi algo crucial que fez com que Pedro estivesse em vários lugares do mundo. Sua mãe, Verônica Pascal, uma psicóloga infantil, seu pai, José Balmaceda, um embriologista, sua irmã e Pedro, na época com 9 meses de idade, saíram do Chile como refugiados políticos, viajando para diversos países como Dinamarca e Estados Unidos. Apesar disso, a família viajava de volta para o Chile ou seus familiares os visitavam quando estavam morando nos Estados Unidos, porque eles mesmos às vezes não tinham condições para retornar para o Chile, proporcionando uma troca cultural influente no Pedro, que inclusive sabe falar tanto o espanhol e o inglês. Falando mais precisamente dos Estados Unidos, Pedro e sua família chegaram a viver no Texas, onde ele havia se tornado um nadador competitivo, um Michael Phelps chileno. Não. Depois do Texas, ele e sua família se mudaram para a Califórnia, a terra de Hollywood, onde inclusive e infelizmente Pedro Pascal sofreu bullying, algo que o marcou tanto que ele mesmo diz hoje em dia que bullies ou praticantes de bullying lhe dão nojo. E isso se torna ainda mais enfatizado dado o fato de que hoje ele é um ativista em prol dos direitos LGBTQI APN+, tendo um aspecto sentimental maior envolvido pelas pessoas trans, já que sua irmã se declarou uma pessoa trans. Mas continuando, apesar do bullying, Pedro acabou encontrando seu refúgio nas artes, mais especificamente nas artes cênicas, onde começou seus estudos iniciais na Ord School of Arts em Santa Ana, na Califórnia. Contudo, vale a pena ser mencionado que esse interesse pela atuação começou muito cedo, incentivado principalmente pelo seu pai, que levava a família constantemente para ir ao cinema. Inclusive, isso acabou lembrando meu pai, ele fazia a mesma coisa. Foi aí que Pedro conheceu, como a maioria de nós, Indiana Jones e seus emblemáticos filmes, inspirando o jovem Pedro a brincar fingindo ser o personagem, o que fez com que ele quebrasse 2 vezes o seu braço. Normal, né? Coisa de criança, não é mesmo? Vai me dizer que você nunca quebrou um braço, uma perna, um dedo, uma cabeça, um dente, um olho, enfim, dá pra quebrar olho? Não sei. Sua jornada de atuação começou séria, de fato, quando Pedro passou a ser estudante da New York University New York University Tisch School of the Arts. Burro. em 1993, onde inclusive conheceu a atriz Sarah Paulson, onde se iniciou uma longa amizade. Após sua formação ser finalizada, é dito que Pedro se candidatou para um papel no filme Primal Fear, ou conhecido em português como As Duas Faces de um Crime, lançado em 1996, mas não conseguiu o papel. Após isso, é descrito que Pedro ficou praticamente desempregado por 10 anos, trabalhando em pequenos papéis para a TV, ou até mesmo para conseguir sobreviver, realizando diversos serviços, desde garçom a dançarina erótico. Você foi ator pornô? Ator pornô? Se tratando da TV, o ator apareceu em algumas produções conhecidas como The Good Wife, Homeland, Nurse Jack, Law and Order e um projeto descartado da Mulher Maravilha lá em 2011. Apesar do seu engatinhamento no mundo da TV e do cinema, Pedro deu passos significativos no mundo do teatro. No âmbito das amizades feitas em sua jornada do teatro, a talvez mais reconhecida delas é a com Oscar Isaac, ou Oscar Isaac, tendo se conhecido em 2005. Focando mais no âmbito profissional, Pedro chegou a ganhar o Los Angeles Critics Circle Award e o Garland Award por sua performance na peça Orphans. E não para por aí não. Pedro também escreveu uma peça chamada Flacca Loves Bones em 2010, dirigida pela comediante Sarah Silverman. Seu talento estava somente oculto, mas ele estava lá sendo lapidado. Antes de falarmos mais sobre o bom da carreira do ator, uma tragédia acaba cometendo sua família, que inclusive influi no nome artístico do ator. Antes, Pedro se candidatava aos papéis como Pedro Balmaceda, ou seja, com o sobrenome vindo de seu pai. Contudo, em 1999, sua mãe falece, onde a causa da morte seria o suicídio, o que motivou Pedro, para homenagear sua mãe, a alterar seu nome artístico de Pedro Balmaceda para Pedro Pascal, sendo Pascal vindo de sua mãe. Profissionalmente falando, Pedro percebeu que sempre que mencionava Balmaceda para as pessoas, notava que elas tinham dificuldade em pronunciá-lo.
A história começou a estar a favor de Pedro quando chegou a hora da HBO escolher um ator para o personagem chamado Oberyn Martell em Game of Thrones. Vi a estreia dele, inclusive. Era dito que a HBO estava procurando um ator que estivesse na faixa etária de 30 anos. Levando isso em consideração, Pedro resolveu se candidatar realizando seu teste com a gravação de um iPhone com a ajuda de sua velha amiga, Sarah Paulson. Sarah em si gostou tanto do resultado que enviou o vídeo para a esposa do showrunner de Game of Thrones, David Benioff, que mostrou ao marido, e este, ao exibir o vídeo para sua equipe criativa, ficou fascinado com o talento de Pedro e resolveu escalá-lo como Oberyn. O papel tinha tudo para ser esquecido, pois o personagem morreria relativamente rápido e ainda por cima com uma morte brutal. Mas o carisma e talento de Pedro foram essenciais para não somente eternalizar o personagem e o ator, seja como meme, seja como talento em si, mas para colocá-lo em consideração para papéis mais significativos em sua carreira, sendo o próximo o de detetive Xavier Pena, ou Javier Pena, na série aclamada do Netflix Narcos. Após alguns anos, outro sucesso entra na carreira de Pedro, o colocando em consideração maior com o público nerd, sendo ele o intérprete de Din Djarin, ou Mando, ou o Mandaloriano, em 2019, série que foi um dos principais destaques do início do streaming do Disney+. Outro destaque, mais conhecido, mais recente, é The Last of Us, série baseada na franquia de jogos famosos, que Pedro alça novos voos com a série dramática, onde é indicado ao 23 Primetime Emmy Award pela sua atuação como protagonista. Este ano, 2025, já fomos agraciados com The Last of Us Parte 2, Amores Materialistas, e tem mais um vindo aí, que é o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, com ele interpretando Reed Richards, o Senhor Fantástico, e pelo que eu vi, pelo que eu estou vendo, parece que também tem um filme chamado Eddington, só não tenho certeza se sai esse ano. Sim. Mas aí tá mais uma produção, mais um trabalho aí, que tem o cara com nomes importantes, inclusive como Joaquin Phoenix, Emma Stone, o próprio diretor, que se eu não me engano é o Ari Aster, certo? Então, o cara, olha, eu fico contente por ele, viu? Aqui tivemos um breve vislumbre da história de um dos atores mais conhecidos aí dos últimos anos e podemos perceber que, como a perseverança e o esforço árduo podem sim gerar frutos significativos em nossas vidas. Para quem não sabe, Pedro, antes de ser escolhido para interpretar Oberyn, já estava começando a cogitar abandonar a carreira de ator por não estar mais enxergando perspectiva de sucesso real, pensando se deveria seguir a carreira de dentista, mas a longa espera e a não desistência se provaram recompensadoras. Não direi a você para ser teimoso, direi a você para ter paciência. Há certos caminhos e escolhas que demoram para nos mostrar certos frutos e resultados, mas que cuja demora não deveria ser sinal de desistência, mas sim de amadurecimento, compreensão e aprendizagem com a jornada, para saber inclusive aproveitar do vindouro sucesso. Além do mais, o sucesso é mais saboreável quando se batalha por ele. No que eu observo do Pedro, eu tenho uma tendência a acreditar que seu lento processo de reconhecimento foi necessário para que ele mesmo fosse visto como uma pessoa carismática, humilde, legal, enfim, alguém que tantos atores da indústria como seus espectadores admiram. É chegar no topo sem perder a humildade e a simplicidade adquirida quando você está lá embaixo. Obrigado. Aí eu quero te perguntar o que você aprendeu aqui com esta breve, com esta bem resumida história do Pedro Pascal, o nosso papai da internet, o nosso papai. A gente é praticamente irmão porque a gente tem o mesmo pai. Não. Me conta aqui o que você aprendeu, o que você achou interessante ou algo que você sabe sobre o cara que não foi mencionado aqui e que você acha que vale a pena ser mencionado nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente vê na próxima biografia, no próximo filme, no próximo vídeo. Grande abraço.